Uma coisa que eu queria comentar antes com vocês é com relação à numeração que muitas vezes aparece nas notas de aula. Por exemplo, aqui revisão, aulas 10 e 11. Então, claramente isso não está valendo para a gente, porque 10 e 11 são as aulas que o Lohan tinha preparado, que não está batendo com as minhas. A mesma coisa com relação aos teoremas, definições, exemplos, etc. Porque às vezes eu acrescento alguns exemplos, às vezes eu tiro alguns teoremas e assim por diante. Então a numeração não está batendo, mas não tem problema, o que importa é o conteúdo, né? Só para vocês não se confundirem aí com isso. Vamos fazer uma breve revisão dos conceitos vistos até o momento. Ponto interior, interior de conjunto, ponto aderente e fecho de conjunto. Disse que A é um ponto interior de X, aqui X é um conjunto, subconjunto da reta, quando existe um número real epsilon positivo, tal que VA está contido em X. Lembrando que VA é o intervalo aberto com centro A e raio epsilon. Chama-se interior de X o conjunto de todos os pontos interiores de X. E a notação que se usa para representar a esse conjunto é assim, com X entre parênteses ou não, tanto faz. Então perceba que isso aqui denota um conjunto, o conjunto dos pontos interiores de X. Agora, ponto aderente. Disse que A é um ponto aderente a X quando toda a vizinhança de centro A contém algum ponto de X. Perceba que essa definição aqui está usando um estilo um pouco diferente da primeira, porque aqui na primeira foi colocado VA e aqui está falando vizinhança de centro A. É a mesma coisa, porque aqui diz, ó, existe um número real epsilon maior que zero, tal que VA está contido em X. Usou essa notação de VA. E aqui no item 3 não usou, mas não tem problema, são maneiras diferentes de se referir à vizinhança. Aqui se referiu na linguagem cotidiana e aqui na linguagem matemática. Mas é importante que vocês percebam que em ambos os casos está fazendo referência à mesma coisa, vizinhança de A com raio epsilon, ou seja, intervalo aberto com centro em A e raio epsilon. Então, no caso de ponto aderente, toda a vizinhança de centro A contém algum ponto de X. Então aqui você fala em toda a vizinhança. Quando é ponto interior, você tem aqui existe uma vizinhança, porque existe um epsilon, mas esse epsilon é o raio da vizinhança. Então, na verdade, está dizendo existe uma vizinhança de A contida em X. Então, é importante vocês perceberem essas semelhanças e diferenças. Item 4. O conjunto de todos os pontos aderentes a X chama-se fecho de X, e aí a notação é essa, X com uma barra horizontal acima. Quando o interior do conjunto X coincide com o conjunto X, então esse conjunto X é chamado de conjunto aberto. Sempre vai acontecer do interior do conjunto X estar contido em X. Dois conjuntos são iguais quando valem as duas inclusões. O primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Nesse caso aqui, sempre o primeiro está contido no segundo. Então, sabendo disso, eu posso concluir que o conjunto X é aberto, se e somente se X está contido no interior de X. Porque a outra inclusão sempre acontece. Essa inclusão aqui sempre acontece. Então, quando acontece a outra, que é essa aqui, então os conjuntos são iguais, e aí, nesse caso, o conjunto X é chamado de conjunto aberto. Agora, às vezes acontece de o conjunto X coincidir com o seu fecho, e aí, nesse caso, ele é chamado de conjunto fechado. Aqui, novamente, você tem uma igualdade de conjuntos, e uma das inclusões sempre ocorre. X sempre está contido no fecho de X. Por isso, como essa inclusão aqui sempre ocorre, então X é fechado se e somente se a outra inclusão ocorre, ou seja, se e somente se o fecho de X está contido em X. Porque quando essa segunda inclusão aqui ocorre,
Então, como também ocorre essa aqui, porque essa sempre ocorre, então vai ocorrer a igualdade dos dois conjuntos. E aí, nesse caso, por definição, o conjunto X é dito fechado. É um breve resumo do que a gente tinha visto até a aula passada. Bom, aqui nós vimos uma observação muito importante para vocês não se confundirem. Se X não é aberto, isso não significa ou não implica que X é fechado. E reciprocamente, se X não é fechado, isso não implica que o X é aberto. Aberto e fechado não são antônimos aqui. E aí nós tínhamos visto exemplos disso na aula passada. A gente vai combinar aqui que a gente vai usar essa notação aqui para complementar de um conjunto. R menos X é o complementar do conjunto X. É o conjunto dos X reais, tais que X não pertence a X. Por que é bom esclarecer isso? Porque muitas vezes também se usa essa outra notação. R e aí essa barra X. Então aqui nas notas de aula, a gente não vai usar isso a princípio. Pode ser que eventualmente se use, mas vamos procurar usar mais essa notação aqui. Ó. Então aí eu tenho esse resultado, esse teorema. X contido em R é um conjunto fechado, se e somente se o complementar de X é um conjunto aberto. Vamos ver a demonstração desse resultado. Então aqui eu tenho um se e somente se, uma dupla implicação. Vamos ver essa que é da esquerda para a direita primeiro. Então eu vou ter aqui como hipótese na ida que X é um conjunto fechado. E a tese, ou seja, onde eu quero chegar, o que eu quero provar, é que o complementar de X é um conjunto aberto. Lembrando, o que é um conjunto aberto? É um conjunto que coincide com o seu interior. Então eu quero provar que todos os pontos de R menos X são pontos do interior de R menos X. Então eu tomo aqui um elemento qualquer de R menos X. O meu objetivo é provar que A pertence ao interior de R menos X. É isso que está dito aqui. Então veja a importância de você esclarecer bem na demonstração onde você quer chegar. Vamos lá. O A é um elemento do complementar do X. Ou seja, ele não pertence ao X. Mas o X é igual ao fecho de X. Então A não pertence ao fecho de X. O que significa dizer que A não pertence ao fecho de X? Vamos lembrar aqui do que significa dizer que A pertence ao fecho de X. Ou seja, o que significa dizer que A é ponto aderente de X. Vamos olhar para o resumo. Ó, A é ponto aderente a X quando toda a vizinhança de centro A contém algum ponto de X. Então, ali como A não é aderente a X, então existe alguma vizinhança de A que não contém nenhum ponto de X. É a negação de que toda a vizinhança de A contém algum ponto de X. Existe alguma vizinhança de A que não contém nenhum ponto de X. Ou, em outros termos, usando essa notação matemática aqui, existe um epsilon maior que zero, tal que a vizinhança de centro A e raio epsilon, interseção com x, é igual ao vazio. Perceba que isso é a mesma coisa que dizer que existe uma vizinhança de A que não contém nenhum ponto de x. Como essa vizinhança não intersecta o x, a interseção dela com x é igual ao vazio, então essa vizinhança está contida no complementar de x. Ela está inteiramente contida no complementar de x. Mas isso significa dizer que tem um intervalo aberto com centro no A, contido em R menos x, ou seja, o A é ponto interior de R menos x. Porque lembrando aqui da definição de ponto interior, A é ponto interior de um conjunto quando existe uma vizinhança desse ponto A que está contida no conjunto. É exatamente isso que aconteceu aqui. Eu exibi uma vizinhança do A que está contida nesse conjunto. Agora o conjunto é R menos x. Isso significa, por definição,
que A é ponto interior de R menos x. Mas quem é o A? O A era um ponto arbitrário de R menos x. Então o que eu provei? Eu provei que todo ponto de R menos x é ponto interior de R menos x. Ou seja, o conjunto R menos x está contido no interior de R menos x. Agora, a outra inclusão, ou seja, o interior de R menos x contido em R menos x, sempre acontece. Essa inclusão aqui sempre acontece. O interior de um conjunto sempre está contido no próprio conjunto. Bom, então valem as duas inclusões, ou seja, vale a igualdade. Eu provei que o interior de R menos x é igual a R menos x, ou seja, eu provei que R menos x é aberto. Então aí está provada a ida. Falta provar a volta, porque aqui é uma dupla implicação. Agora na volta eu tenho como hipótese que R menos x é um conjunto aberto e como tese, ou seja, onde eu quero chegar, é que x é um conjunto fechado. Então vamos ver a volta agora. Então voltando aqui, ó, tem que ficar bem claro o que é a hipótese e o que é a tese. Na volta, a hipótese é que R menos x é um conjunto aberto e a tese é que x é um conjunto fechado. Vamos lá. Suponha que R menos x é um conjunto aberto. E eu quero provar, voltando aqui, ó, eu quero provar que x é um conjunto fechado, ou seja, eu quero provar que x é igual ao fecho de x. O x sempre está contido no fecho de x, certo? Então, na verdade, o que eu quero provar na volta é isso aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Ó, isso aqui, pessoal, sempre ocorre. Sempre. Sempre um conjunto está contido no seu fecho. Agora, eu tenho que provar que essa outra inclusão também ocorre. Esse é o meu objetivo agora na volta, provar que o fecho de x está contido em x. Porque aí se vale essa inclusão, e aí como vale a primeira também, vai valer a igualdade, ou seja, x vai ser igual ao fecho de x, ou seja, em outras palavras, x vai ser fechado, que é o que eu quero demonstrar. Tá? Então tem que ficar claro aonde a gente quer chegar, eu quero chegar aqui. Então, como que eu provo essa inclusão? Eu tenho que tomar um elemento no fecho de x, um elemento nesse conjunto aqui, um elemento arbitrário nesse conjunto, e tenho que concluir que esse elemento está em x. E aí eu estarei provando, dessa maneira, essa inclusão. Então, a demonstração vai começar assim, tomando um elemento no fecho de x, e vai terminar concluindo que esse elemento pertence ao x. Vamos lá então. Seja A pertencente ao fecho de x. O que significa dizer que A pertence ao fecho de x? Ou seja, o que significa dizer que A é ponto aderente a x? Significa dizer que toda a vizinhança do A intersecta o x. Toda a vizinhança do A contém algum ponto de x, ou seja, a interseção de toda a vizinhança do A com o x é diferente do vazio. Definição de ponto aderente. Devemos mostrar que A pertence a x. Como que vai ser mostrado que A pertence a x? Vai ser feita uma prova indireta. A gente vai supor por absurdo que o A não pertence ao x, e a gente vai chegar numa contradição. O que significa dizer que A não pertence a x? Significa dizer que A está no complementar do conjunto x, em R menos x. E o que eu tenho por hipótese? Que esse complementar é um conjunto aberto. E o A está nesse conjunto. Mas como esse conjunto é aberto, todo ponto dele é ponto interior. Então A é ponto interior de R menos x. É isso que foi concluído aqui, ó. A é ponto interior de R menos x. Mas o que significa dizer que A é ponto interior de R menos x? A definição. E existe um intervalo aberto com centro em A inteiramente contido em R menos x. É isso que está dito aqui nessa próxima linha. Existe um intervalo aberto com centro em A contido em R menos x. Mas se esse intervalo aberto está contido em R menos x, ele está todo dentro de R menos x. Então ele não tem nenhum ponto em comum com o x. Ele é um subconjunto do complementar de x.
Então ele não tem nenhum ponto que é também ponto de x. Ou seja, a interseção desse intervalo aberto, dessa vizinhança do A, com o x é o vazio. Então aí eu concluí que a vizinhança do A, existe uma vizinhança do A que não intersecta x. Olha só o que eu tenho aqui em cima. O A é ponto aderente ao x. Eu já tinha concluído que toda vizinhança do A intersecta x. Eu já tinha concluído isso anteriormente. E o que eu concluí aqui embaixo? Algo que contradiz isso. Tem uma vizinhança do A que não intersecta x. Então aqui eu tenho uma contradição com isso que eu já sei que é verdade. Já sei que é verdade por quê? Porque é uma hipótese. O A pertence ao feixe de x. Então, essa contradição, ela veio de onde? De eu supor que o A não pertence ao x. Aqui começou o problema. Essa é a origem do meu problema. Eu supor que o A não pertence ao x. Então, supor que o A não pertence ao x me leva a uma contradição com a hipótese. Conclusão, eu não posso supor que o A não pertence ao x. Então, o A pertence ao x. E aí essa é a conclusão. Logo, A pertence a x. Quem é esse A? É um elemento arbitrário do fecho de x. Então, o que eu provei? Que todo elemento do fecho de x é elemento de x. Ou seja, eu provei essa inclusão aqui. O fecho de x está contido em x. Como a outra inclusão sempre vale, então nesse caso valem as duas inclusões, essa e essa. E portanto vale a igualdade. O que significa dizer, por definição, que x é fechado. Vamos usar esse resultado para concluir que o conjunto vazio é fechado. O teorema que a gente acabou de ver, aplicando ele aqui, diz o seguinte: o vazio é fechado se e somente se o complementar do vazio é aberto. Mas quem é o complementar do vazio? É R. E R é aberto. Então, pelo teorema que a gente acabou de ver, o vazio é um conjunto fechado. Agora perceba que na aula anterior a gente também já tinha visto que o conjunto vazio é aberto. Então o que eu concluo? Que R é fechado. E então o que eu acabei de concluir aqui? Que vazio é aberto e fechado. E que R é aberto e fechado. Agora a gente vai trabalhar com o conceito de conjunto denso. Sempre quando você falar em conjunto denso, você vai ter dois conjuntos. Veja que aqui diz x é denso em y. Então, uma relação de um conjunto com outro. X é denso em y quando x está contido em y, x é um subconjunto de y, e o fecho dele coincide com o y. Exemplos. O conjunto dos números racionais é denso em R. Lembra que nós tínhamos provado um resultado que dizia a densidade dos racionais em R? Vem daí esse nome, a densidade. Qual era o resultado? Vamos lembrar? Entre dois reais quaisquer, sempre existe um racional. Vamos agora ver que, de fato, o conjunto dos racionais é denso no conjunto dos números reais. Veja que duas coisas precisam ocorrer. O conjunto dos racionais estar contido no conjunto dos números reais, e isso obviamente ocorre. E além disso, eu preciso que ocorra de o fecho dos números racionais ser igual ao conjunto dos números reais. Vamos analisar mais detidamente essa igualdade. Vamos nos convencer de que de fato essa igualdade aqui ocorre. O que significa dizer que dois conjuntos são iguais? Equivalem as duas inclusões. Nesse caso, essa inclusão, fecho dos racionais contido em R, e também essa inclusão aqui, R contido no fecho de Q. Se essas duas inclusões acontecerem, então, de fato, vale a igualdade. Essa primeira inclusão, ela é óbvia, porque
O conjunto dos números reais é o conjunto universo aqui no nosso contexto. Eu quero mostrar que um conjunto está contido em outro. Esse conjunto está contido nesse. Como que eu faço para provar isso? Eu pego um elemento arbitrário desse conjunto e tenho que mostrar que ele está nesse. Então vou tomar um número real qualquer. Tenho que mostrar que ele está no fecho do conjunto dos racionais. Então, tomando um número real qualquer, pergunta é, será que A pertence ao fecho dos racionais? O que tem que acontecer para que A esteja no fecho dos racionais? Toda a vizinhança do A tem que conter número racional. Definição de fecho, definição de ponto aderente. Então vamos lá. A reta, tomei um número A pertencente a R e vou pegar uma vizinhança qualquer do A. Vamos chamar isso aqui de VAE. Será que VAE interseção com Q é diferente do vazio? Ou seja, será que aqui dentro tem algum número racional? É isso que está sendo perguntado aqui, ó. Será que aqui dentro tem algum número racional? Tem. Qual é a justificativa? Entre dois números reais sempre tem um número racional. Exato. E quem são esses números? Perfeito. E quem são esses números reais aí? Você tem que dizer, entre tal número real e tal número real tem um racional. Quem são esses números? Epsilon, A mais epsilon. Exatamente. Isso aí. Isso aqui ó, é A menos epsilon. Esse aqui é o A mais epsilon. São dois números reais. Entre dois reais quaisquer sempre tem um racional. A gente já provou isso, é a densidade dos racionais nos reais. Então, entre esse extremo do intervalo aberto e esse extremo, tem um racional. Na verdade, tem infinitos, né? Mas tem pelo menos um. Ou seja, essa interseção aqui de fato é vazia. E aqui eu tenho uma vizinhança arbitrária do A. Então, o que eu acabei de provar? Toda vizinhança do A contém números racionais, ou seja, A pertence ao fecho do conjunto dos racionais. E quem é A? É um número real qualquer. Então, todo número real está no fecho do conjunto dos racionais, ou seja, o conjunto dos números reais está contido no conjunto que é o fecho dos números racionais. Então vale essa inclusão aqui. Como a primeira também vale, vale a igualdade. Então aqui, como vale essa inclusão e também vale essa igualdade, eu concluo que o conjunto dos racionais é denso em R. Tá? Segundo a definição, eu concluo que o conjunto dos racionais é denso em R. Utilizando exatamente o mesmo argumento, mas aí no caso a densidade dos irracionais em R, eu consigo demonstrar que o conjunto dos irracionais, que é o complementar do conjunto dos racionais, é representado assim. Os irracionais não tem uma letra para representar eles, tá? É sempre representado assim. R menos Q. R menos Q é denso em R. Porque R menos Q está contido em R, a primeira condição para ser denso em R é que esteja contido em R, e o fecho dele é igual a R. Essa inclusão aqui é óbvia, sempre ocorre. Aqui todos os conjuntos que a gente vai estudar são subconjuntos de R. Né? O conjunto dos irracionais é um subconjunto de R, óbvio. Agora, para essa igualdade aqui, tem que valer duas inclusões. Esse primeiro conjunto contido no segundo, isso sempre vai acontecer, porque aqui o nosso conjunto universo é o R. E essa outra inclusão de R contido no fecho dos irracionais ocorre porque, dados dois reais quaisquer, sempre vai ter um irracional entre eles. No caso, esses dois reais quaisquer vão ser os extremos do intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, tá? Onde A vai ser um elemento arbitrário aqui. Enfim, o mesmo argumento que eu usei para provar que
o conjunto dos racionais é denso em R. Exatamente o mesmo argumento. Agora vamos considerar esses intervalos aqui, o intervalo aberto 0, 1, o intervalo 0, 1 que é fechado em 0 e aberto em 1, e o conjunto 0, 1 que é aberto em 0 e fechado em 1. Todos eles são densos no intervalo fechado 0, 1. Primeira condição que tem que ser satisfeita para que x seja denso em y, é que x seja um subconjunto de y. E nesse caso aqui, todos esses três são subconjuntos desse intervalo 0, 1 fechado aqui em 0 e em 1. Então cumpriu essa primeira condição para os três casos. Mas também tem que cumprir essa segunda. O fecho do conjunto tem que estar contido em y. Qual é o fecho do intervalo aberto 0, 1? É o intervalo fechado 0, 1. O fecho desse outro intervalo aqui também é o intervalo fechado 0, 1 e desse aqui também. O fecho desses três conjuntos coincide. Coincide e é igual a esse intervalo fechado aqui em 0, 1. Ou seja, essas duas condições aqui se cumprem. No caso de x ser qualquer um desses três e y ser esse intervalo aqui. Ou seja, esses três intervalos são densos nesse intervalo aqui. Então veja como eu estou sempre olhando para a definição. Para saber o que é denso, eu olho na definição de denso. Para saber o que é aberto, eu olho na definição de aberto. Para saber o que é fechado, eu olho na definição de fechado e assim por diante. Então sempre valorizem bastante as definições, porque é onde tudo começa. Se você não entende as definições, você vai ter dificuldade para entender tudo, porque tudo é com base nas definições. Então aqui lembrando lá do ensino médio as conhecidas leis de De Morgan, que fala sobre a união e interseção de complementares. Então aqui é o complementar do conjunto A, união com complementar do conjunto B. Isso é o complementar da interseção de A e B. E aqui nessa segunda linha, você tem a interseção do complementar de A com o complementar de B. Isso é o complementar da união de A com B. Aqui tem uma outra notação para complementar, que é até mais comum lá no ensino médio, que é colocar esse C aqui acima. Tanto faz a notação que você usa. Você pode colocar assim, A com esse C aqui acima, ou usar assim, R menos A. Nos materiais de análise é mais comum usar R menos A ou R barra A. Tem que estar acostumado com todas essas notações. Agora a gente vai voltar a falar de conjuntos abertos e conjuntos fechados, tá? Então a gente deu uma paradinha, fez um parênteses aí para falar de densidade, e aí a gente volta agora a falar de conjuntos abertos. E daqui a pouco a gente vai falar de conjuntos fechados também. Agora a gente vai falar sobre união e interseção de abertos. Se a 1 e a 2 são conjuntos abertos, então a interseção deles também é aberto. Interseção finita aqui, você só tem dois conjuntos, tá? A 1 e a 2. E aí você pode estender esse resultado para qualquer interseção finita. Veja que aqui em cima são só dois, e aqui abaixo você tem uma quantidade finita arbitrária de conjuntos abertos. A interseção vai continuar sendo um conjunto aberto. Então, em palavras, a interseção finita de abertos é aberto. Antes de ver a demonstração do item I, deixa eu analisar com vocês o item 2I. Vamos imaginar que o item I já esteja provado, que você já sabe que a interseção de dois conjuntos abertos ainda é um conjunto aberto. Aí eu pergunto para vocês, se você tiver três conjuntos abertos, A1, A2 e A3, o que você pode dizer sobre a interseção desses três conjuntos? Aqui eu estou imaginando que já está provado que a interseção de dois abertos é aberto. Como a interseção de 2 é aberto, então isso aqui é um conjunto aberto. Agora aqui você não tem a interseção de dois conjuntos, a interseção desse conjunto aqui com esse. Então aqui você tem a interseção de dois abertos. Esse é aberto. Esse é aberto.
Então essa interseção é aberto. Tudo bem? Então se a interseção de 2 abertos é aberto, a interseção de 3 abertos também é aberto. E se forem 4? Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Você vai caminhando assim de 2 em 2. Vai desenvolvendo de 2 em 2. Por isso que você pode concluir que a interseção finita de abertos é aberto, uma vez que você já tenha provado que a interseção de 2 abertos é aberto. Tem um vídeo em que eu demonstro isso, tá? Tá no canal, vocês devem dar uma olhada lá. E qualquer dúvida com relação ao que está lá, vocês podem me perguntar. Mas é bem simples a demonstração. Então veja que aqui ó, a gente está falando de interseção finita. A interseção finita de abertos é aberto. Mas e se for uma interseção de infinitos abertos? Será que ainda é um conjunto aberto? Nem sempre. A interseção infinita de abertos nem sempre é um conjunto aberto. Tem que tomar cuidado aqui. Exemplo, se você considerar esses conjuntos aqui, que são esses intervalos abertos, menos 1 sobre n, 1 sobre n, com n natural. Então aqui você tem infinitos intervalos abertos. Cada um deles é um intervalo aberto, então é um conjunto aberto. O primeiro deles é o intervalo aberto menos 1, 1. O segundo é o intervalo aberto menos meio, meio. O terceiro é menos 1/3, 1/3. O que dá a interseção de todos esses intervalos? Vamos só enxergar isso aqui agora. Então o primeiro intervalo é menos 1, 1. O segundo é menos meio, meio. O terceiro, menos 1/3, 1/3. Menos 1/4, 1/4. E assim sucessivamente. Intuitivamente, o que vai dar essa interseção? É o zero. Dá para provar isso. Não é tão difícil. A interseção de todos esses intervalos abertos é o conjunto unitário zero. Veja que todos esses conjuntos aqui são abertos. E a interseção deles é um conjunto unitário. Não tem como um conjunto unitário ser aberto. Não tem como um conjunto finito ser aberto. Porque lembra que para que um conjunto seja aberto, todos os pontos dele têm que ser pontos interiores dele. Então, para que um conjunto seja aberto, ele tem que coincidir com o seu interior. Ou seja, todo ponto do conjunto tem que ser ponto interior do conjunto. Mas o que significa dizer que um ponto é ponto interior de um conjunto? Significa que tem algum intervalo aberto com centro no ponto, então tem algum intervalo a menos epsilon, a mais epsilon, contido no conjunto. Mas se o conjunto X for finito, isso não tem como acontecer. Porque esse conjunto aqui é infinito. Todo intervalo aberto é infinito, tem infinitos pontos. Não tem como um conjunto com infinitos pontos estar contido num conjunto com uma quantidade finita de pontos. Então aí eu já posso concluir, de uma maneira geral, que se um conjunto é finito, ele não tem ponto interior. Não tem nenhum. E então, claramente, ele não vai ser igual ao seu interior. A menos, claro, que ele seja o conjunto vazio, porque aí vai ficar o vazio aqui e o vazio aqui também. Mas tirando essa possibilidade, que x seja o vazio, se x for finito, essa igualdade aqui não vai ocorrer. Esse conjunto aqui é finito. Tem um elemento. É finito e não é o vazio. Então ele não tem ponto interior. Se ele não tem ponto interior, ele, claro, não é aberto. Então aqui você tem um exemplo de uma interseção de infinitos abertos que resultou num conjunto que não é aberto. Então, embora a interseção de uma quantidade finita de abertos seja um conjunto aberto, a interseção de uma quantidade infinita de abertos pode não ser um aberto. Veja que eu não estou dizendo que necessariamente não é um aberto. Estou dizendo que pode não ser. Mas e se for a união? Uma união com infinitos abertos?
aí ele sim vai ser um conjunto aberto. É isso que a gente vai ver agora. Se L é um conjunto qualquer de índices e a índice alfa com alfa pertencente a L é uma coleção de conjuntos abertos, então a união desses abertos é um conjunto aberto. Aqui é uma união qualquer de conjuntos abertos. Está abrindo a possibilidade aqui para união de infinitos abertos. E aqui eu tenho um exemplo disso, tá? A gente já vai ver a demonstração, mas só um exemplo antes. Se você tomar os intervalos abertos menos n, n com n natural, então é menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3, etc. A união de todos esses intervalos é o conjunto dos números reais. Então a união de abertos é aberto. Mas claro que isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aqui não prova nada. O que a gente vai fazer agora é provar que isso sempre vai valer. União de abertos é aberto, não importa se essa união é de uma quantidade finita ou infinita de abertos. Lembrando o que a gente quer provar. Vamos tomar aí conjuntos abertos, fazer a união deles, chama essa união de A, e aí a gente vai provar que A é um conjunto aberto. Duas possibilidades, o A ser vazio ou não ser vazio. Se o A é vazio é imediato, porque a gente já sabe que o conjunto vazio é aberto. E se o A não for vazio? Se o A não for vazio, ele tem um elemento. Esse elemento eu vou chamar de A minúsculo. Lembrando que o A maiúsculo é o conjunto que é a união de intervalos abertos A índice alfa. Como o A minúsculo está nessa união de conjuntos, então ele está em pelo menos um desses conjuntos. Aí eu vou chamar esse conjunto de A índice alfa'. Agora esse conjunto é aberto, porque eu estou tomando uma união de abertos. Esse alfa' é um desses abertos. Como ele é um conjunto aberto e o A pertence a ele, então A pertence ao interior dele, porque o que significa ser aberto? Significa que todos os pontos do conjunto são pontos interiores do conjunto. Então, o A é ponto interior de A alfa'. Mas o que significa dizer que é ponto interior de A alfa'? Significa dizer que existe um intervalo aberto de centro no A que está contido em A alfa'. Mas se está contido no A alfa', está contido nessa união, porque o A alfa' é um desses conjuntos aqui dessa união. Como esse intervalo aqui está contido no A alfa', então, obviamente, está contido na união de todos esses conjuntos. Ou seja, esse intervalo aberto aqui com centro no A e raio epsilon está contido em A, porque A é essa união. O que eu fiz? Vamos resumir o que eu fiz. Eu tomei um A elemento arbitrário no conjunto A e mostrei que existe uma vizinhança desse elemento A que está inteiramente contida no conjunto A. Mas isso significa, por definição, que o A é ponto interior do conjunto A. Então eu tomei um A minúsculo arbitrário no conjunto A maiúsculo e provei que ele é ponto interior de A. Ou seja, eu provei que o conjunto A está contido no seu interior. A outra inclusão sempre acontece. Interior de A sempre está contido em A. Então valem as duas inclusões, ou seja, vale a igualdade. E se vale a igualdade, então, por definição, o conjunto A é aberto, porque essa é a definição de conjunto aberto, é quando vale a igualdade. A igual interior de A. Tá bom? Então, A é um conjunto aberto. Certo, pessoal? Então aqui a gente acabou de ver que a união arbitrária de abertos é aberto. Não importa, veja que em nenhum momento a gente usou que essa união é uma união finita ou infinita, não importa, uma união qualquer. Agora, se for interseção, aí tem que tomar cuidado. Interseção de uma quantidade finita de abertos é aberto, mas uma interseção de uma quantidade infinita de abertos, a gente viu, pode não ser um conjunto aberto.